tecnologia no ensino da matemática parece não ter, mas tem. Portanto, por um lado, as desigualdades ficaram a descoberto, não há dúvidas sobre isso, pelo menos para mim não há. Depois, parece que a tecnologia neste momento se reduziu ao estarmos ligados, e nem sequer isso conseguimos em todos os casos, como vimos pelas notícias, mas isso não basta. E penso que também ficaram as oportunidades de tirar partido da tecnologia, que já era usada em sala de aula, no ensino da matemática, porque aqui estamos a discutir a tecnologia no ensino da matemática, ficaram mais difíceis e ficaram mais reduzidas. Portanto, nesse sentido, eu passo que desafios para o futuro. E desafios para o futuro do papel da tecnologia no ensino da matemática. Nós podemos pensar desafios no imediato, e no imediato não é fácil, portanto o imediato é cada professor, cada escola está a fazer o melhor que pode, é evidentemente que se pode sempre melhorar um pouco às vezes, mas as limitações, se não existem tecnologia na mão dos alunos todos, a mim faz-me um pouco de impressão que não se tenha anunciado ainda, por exemplo, uma condição em que a matemática, talvez mais do que outras disciplinas, mas tanto como algumas outras, sofre um bocadinho com isto, que é perceber-se o que é que vão ser os exames este ano. Eu tinha que referir isto não estar claro. Isso são dificuldades do imediato, mesmo no ensino da matemática e no uso da tecnologia no ensino da matemática. E, portanto, os desafios a médio prazo, a curto, médio prazo, logo que esta pandemia passe, penso que são, e tenho aqui, serão os desafios do passado recente, ou de um passado que já... E porquê é que eu pergunto isto? Estive-me a interrogar, mas que desafios é que surgem daqui? São os desafios que já tínhamos. E eu comecei a ser professora antes do 25 de Abril, e a tecnologia e o ensino da matemática tiveram muitos pontos altos. Eu recordo-me do primeiro, foi o projeto Minerva, em que eu estive envolvido, e depois houve muitos momentos em que a tecnologia esteve presente no ensino da matemática, mas depois recuámos, já tivemos programas que anunciavam laboratórios de matemática em que havia uma aula desdobrada, mas isso durou pouco tempo e só foi implementado em algumas escolas e logo acabou. Portanto, há um conjunto de desafios. Ora, eu lembrei-me, por acaso lembrei-me deste artigo do Paulo Abrantes, 1987, na revista Educação e Matemática número 2, porque por acaso de vez em quando ligo o estudo em casa só para perceber o que é que estão a fazer, e vi que este problema também apareceu este ano e lembrei-me disso. E o Paulo dizia colocar o aluno no papel de investigador, desculpem, em vez de lhe atribuir a tarefa habitual de dever acertar na solução pré-estabelecida. Portanto, é uma questão essencial. E isto era nessa altura e é hoje. E eu recordo que hoje fala-se, por exemplo, tanto em algoritmia, programação, fala-se nos novos programas que isso vai acontecer, nós falamos também, fazemos, e o Paulo, nesta altura, já tinha um programa, também este problema está resolvido de diversas formas, e um deles é um programa em BASIC, na altura. Pronto. Então, para mim, o papel da tecnologia no ensino da matemática, desafio do passado e desafio do futuro, as tecnologias é que vão evoluindo, é que a tecnologia permite experimentar sem limites, mas permite ser colocada na mão dos alunos, experimentar com a tecnologia na mão dos alunos. Permite descobrir, permite imaginar, permite conjecturar e por vezes conduzir ao porquê e por vezes à prova. Eu fui professora do ensino secundário e, portanto, aqui faz mais sentido algumas provas, mas elas fazem mais sentido quando vêm na sequência de uma experiência. E para perceberem melhor o que estou a dizer, escolhi 2 problemas que vou tentar, não ultrapassando o tempo, apresentar rapidamente. Tinha pensado que os apresentaria mesmo no programa da calculadora gráfica, mas depois percebi que se calhar não era muito, ia demorar mais tempo, e portanto o primeiro problema é este. Isto para mostrar, vou tentar resolvê-los rapidamente para mostrar
o que é que eu penso que deve ser a tecnologia na aula de matemática? Temos um triângulo, que é o triângulo DEF, e prolongamos os lados do triângulo, portanto o lado FE, de maneira que a distância de F a B é o dobro da de F a E. E o mesmo para os outros. Portanto, DC é o dobro de EF e EA é o dobro de ED. E a pergunta a colocar aos alunos, reparem, eu vou fazer aqui a apresentação exatamente como nunca a faria aos alunos, porque isto não era um problema para apresentar aos alunos feito com um PowerPoint, era um problema para apresentar aos alunos e agora desafiá-los a pegarem na tecnologia, que supostamente eles já sabiam usar isto, e investigarem o que é que se passava. É um problema em que a solução, pronto, provavelmente a maioria conhece, mas quando se não conhece, até é interessante fazer umas apostas com os alunos, é engraçado ver quem é que aposta, quem responde ao acaso, e portanto, dependendo da idade dos alunos, podemos pensar, mas o que é que acontecerá? O triângulo maior será o dobro, terá uma área, o dobro do mais pequeno, o triplo, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, vamos lá apostar. Pronto, e no fim iremos ver. Ora, vou passar aqui, então, se eu pegasse numa calculadora gráfica, hoje uma tecnologia à disposição, ou noutro programa qualquer, no GeoGebra, ou outro programa de geometria, o GSP, ou qualquer programa de geometria dinâmica, neste caso, e construísse o triângulo, prolongasse de acordo com os dados que eu estabeleci, e agora vou ser rápida, obtinha um novo triângulo esse que eu podia, sem dificuldade, alterar, bastava-me deslocar um ponto e alterar o triângulo, e também podia, desculpem lá, não estou a ver, pronto, não sei porque é que isto não está a passar. E também podia, simplesmente pedindo à tecnologia que o fizesse, podia pedir a área do triângulo amarelo e a área do triângulo cor de laranja, e mesmo o quociente entre as áreas. E neste caso, o quociente entre as áreas dava 7. E podia pensar, 7? Estranho, mas é 7, pronto. E agora, alterando o triângulo, e pronto, eu vou ser rápido, podia fazer isto vezes sem conta, e podia fazer mais. A tecnologia hoje presente, mesmo as calculadoras, permitem-nos fazer coisas que são fáceis, experimentar não 4 ou 5 vezes, mas centenas de vezes, capturar os dados de um triângulo, da área de um triângulo, da área de outro triângulo, e fazer o quociente entre as áreas numa folha de cálculo da calculadora ou de outro programa, e aqui já tenho 140 e parece que o resultado é de facto 7. Pronto, e no caso deste problema, se isto fosse feito, eu fiz muitas vezes este problema no início do ensino secundário, logo nos primeiros dias, havia aqui um porquê, 7 porquê, e portanto este porquê poderia conduzir à demonstração. E portanto era uma demonstração que tinha sentido para os alunos, porque não tinha aparecido por acaso, o problema estava resolvido, mas em matemática a demonstração é importante e portanto fazia sentido discutir isto. Reparem, isto é a visão, só para ficar claro, são duas visões diferentes. Uma visão era eu olhar para este problema que tenho aqui assim e dizer assim, olha, demonstrem que a área do triângulo ABC é 7 vezes a área do triângulo DEF. E isto deixava muitos alunos para trás, isto era o que se faz muitas vezes. Outra coisa é, perante este problema vamos investigar. E se o aluno dominar uma tecnologia e tiver essa tecnologia à disposição, ele, pelo menos ele vai descobrir, vai conjecturar. Um outro problema, para ser rápido, é um problema com uma função, uma parábola, e talvez o que nós usamos mais com as calculadoras gráficas ou também com outros programas de geometria dinâmica, e eu intercessei a parábola com uma reta, que intercepta a parábola nos pontos P e Q. Pronto,
Posso, a partir daqui, perguntar qual será a interseção e resolver por processos habituais, analíticos, mas podia pensar assim, vamos lá investigar se existe alguma relação entre as abscissas do ponto P e Q e a ordenada na origem desta reta, ou seja, a ordenada, aqui o ponto de interseção com este dos y. Pronto, e esta era uma questão que eu colocaria. Eu agora vou colocar uma outra, porque vou fazer as duas, mas evidentemente que aos alunos seria uma de cada vez. E será que existe também alguma relação entre as abscissas dos pontos e o declive da reta? Se eu souber a ordenada na origem e o declive da reta, tenho a equação da reta. Pronto, mas isto era, para mim, eram duas investigações, uma de cada vez, e depois no fim tiraríamos conclusões. Pronto, também qualquer calculadora ou qualquer programa me deixa pedir, basta que o programa peça as coordenadas dos pontos, é preciso que eu perceba o que é isso, as coordenadas dos pontos, e eles estão aqui, neste caso o ponto P é menos 6, 36, 5, 25, e também posso pedir o declive, neste caso vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque estamos a ficar com pouco tempo. E pronto, olhando para este ponto, eu talvez, alguns alunos descobrissem que menos 6 vezes 5 era 30. Eu não estou a ver este problema feito assim, projetado no quadro, eu estou a ver cada aluno com a sua tecnologia, com a tecnologia na mão, a fazer as suas descobertas, a apontar e a fazer descobertas, é bom deixar isto claro. Pronto, podia avançar, neste caso tenho menos 6 vezes 5, por acaso dá menos 30, e aqui tenho 30, se eu fizer menos 6 mais 5 dá menos 1, vou ser rápido, só para vocês ficarem, é só para perceberem o que é que eu estou, que tipo de problemas, e neste caso tenho 5 vezes menos 4 dá 20, dá menos 20, e aqui tenho 20, 5 menos 4 somado dá 1, e o declive é 1. Portanto, parece, para nós não seria muito difícil, para os alunos se recolhessem muitos dados, também talvez chegassem, e alguns chegariam, e poder-se-ia fazer um debate e perceber que perante uma reta que passava por 2 pontos, eu até podia de imediato escrever a equação da reta, porque o declive e a ordenada na origem saíam imediatamente aqui do produto, o simétrico do produto das duas abscissas, e o declive da soma das duas abscissas. Pronto. Aqui o objetivo não é que façam os problemas, mas é para defender um bocadinho disto, o desafio para levar os alunos a gostar de matemática, a aprender a matemática, está muitas vezes no problema. Também está muitas vezes, a minha experiência diz-me isso, quando a solução é uma surpresa. A tecnologia desempenha um papel ainda mais interessante, porque ajuda o aluno a encontrar a matemática, experimentando, descobrindo, conjecturando, e pronto, para os mais velhos, desafiados a provar porque é que isto é verdade. Portanto, a tecnologia no ensino da matemática, resumindo, é essencial, mas é essencial que ela esteja colocada nas mãos dos alunos, não é só projetada ou não sei o quê, pronto. Eu já referi isso no início, já fizemos muitos avanços e muitos recuos. Eu penso que para que isto aconteça é preciso tempo para os alunos, é preciso tempo para os professores, precisamos de novos programas, é evidente. Portanto, eu pessoalmente, não vou agora aqui referir-me aos novos programas, eles vêm aí, mas seria bom que, para que a tecnologia fizesse sentido no ensino da matemática, estes novos programas tivessem duas condições que eu considero à partida. Por um lado, do ponto de vista dos conteúdos obrigatórios para todos, fossem o menos extensos possíveis, portanto fossem curtos, e por outro lado tivessem outras sugestões, outras ideias e uma margem de liberdade para o professor poder avançar noutros campos, com projetos, conforme as turmas que tem à frente, conforme a escola onde está, o local onde está, e parece-me que isso é o que eu defendo. Depois, eu acho que também não avançamos nem na tecnologia nem na matemática se não questionarmos o papel de seleção que neste momento é atribuído à matemática.
E, portanto, também isto tem que ser pensado. Tem sido sempre, mas continua a ser atribuído à matemática. E pronto, termino aqui. Não sei se demorei mais, eu demorei mais do que devia, mas desculpa. Não, Adelina, está ótimo. Muito obrigada. Deixa de partilhar a tela, por favor. Desculpa. Mas não se... Ok, já está. E passo então a palavra ao António. Olá, muito boa tarde. Olá. Vou já começar aqui a partilha. Aproveitar para agradecer a todos estes mais de 40 pessoas que no fim de tarde, na primeira semana que nós estamos no ensino à distância, ainda têm paciência para estar aqui à frente do computador. É sempre, penso eu que é sempre um bom sinal. Bem, aproveitar então aqui estes 15 minutos, espero não me exceder. Ao contrário do que estava a dizer a Adelina, eu não sei quanto tempo levar, não estive a ver se conseguia ou não dizer tudo em 15, tudo queria em 15 minutos, mas penso que isso não será difícil. Bem, cabe-me a mim este papel de representar o grupo de trabalho da Casio Mais, um grupo formado por 12 formadores, alguns estão aqui, espero não dizer nenhum disparate, eles depois irão interromper certamente e puxam as orelhas que bem merecido será. O trabalho que este grupo tem feito é, sobretudo, em termos de formação e divulgação, uma série de atividades envolvendo as calculadoras, não apenas as calculadoras científicas, como é óbvio. Eu acabei por deixar esta para o fim, estive há alguns anos sem dar aulas ao ensino básico. Este ano tenho uma turma de 7º ano. Esta foi a calculadora que propus aos meus alunos para trabalharem. Até agora ainda não tem sido fácil. Calculadoras gráficas com ou sem CAS, mas aquelas têm sido, nestes últimos anos, as calculadoras com que tenho trabalhado. À direita, a CG50, e nos últimos anos não, porque esta saiu este ano, a 9860, este modelo G3, com que tenho estado a trabalhar com as minhas turmas de Max. Eu tenho dado Matemática A e Max nos últimos anos, só este ano, como referi há pouco, é que tenho trabalhado um pouquinho com os alunos do básico e comecei no 7º ano. Calculadora, tecnologia, sim. Nós temos que fazer chegar estes conhecimentos aos alunos e, para tal, eles precisam de saber manusear a calculadora, e há aqui muito trabalho à volta de toda esta capacidade, ou falta de capacidade, para os alunos manusearem a referida calculadora. Duas formas que podemos abordar. Tenho este diapositivo, é de um software chamado Screen Receiver. Aquilo que faz não é mais do que projetar o ecrã da calculadora física e é sobretudo usado quando queremos fazer recolhas de dados, por exemplo, através de sensores. O emulador da calculadora instalado no computador não permite fazer essa recolha de dados como fazemos numa calculadora física. Sobretudo, aquilo que tenho trabalhado com os alunos é com o emulador. Portanto, quando digo que tenho trabalhado com os alunos, é o que uso para apresentar ou fazer alguns desafios aos alunos, apresentar algumas resoluções, preparar essas atividades, e é um pouquinho à volta disso que eu tinha previsto esta minha apresentação, ou seja, que tipo de atividades é que eu tenho feito ou que costumo fazer com os alunos. Bem, antes de mais, aquilo que eu fiz foi, isto era a apresentação do emulador, e os alunos, por norma, mesmo no ensino à distância, têm trabalhado com a sua calculadora física. Desafiei-os a fazerem a instalação do emulador, mas pouquinhos o fizeram. Portanto, eles preferem continuar a trabalhar com a calculadora física, e eu passo sempre em sala de aula ou mesmo à distância com o emulador, e os desafios que lhes vou fazendo são vários. Para nós, professores, muitas vezes precisamos de recolher do emulador alguma informação para apresentar, seja uma ficha, um desafio de outra natureza, e o emulador, eu abri o emulador da CG50, existe um emulador para todos os outros modelos também, mas tem aqui uma possibilidade, que é a possibilidade de fazer uma espécie de
vídeo com um duplo sentido. Portanto, vídeo no sentido de fazer a recolha das tarefas ou da sequência de tarefas que vão ser realizadas para conseguir atingir um determinado objetivo, seja, por exemplo, construir um gráfico, uma coisa simples, x² menos 2. Eu sei que com isto irei representar uma função quadrática e poderia chegar aqui nesta janela à direita com um duplo papel, podia acrescentar aqui informação para que mais tarde os alunos pudessem observar aquilo que estamos a fazer, mas podia também ter um outro objetivo. Eu vou parar aqui esta gravação. Neste momento, posso trabalhar de duas formas. Primeira, imaginem que por alguma razão pretendia recolher este dado ou este ecrã para trabalhar mais tarde, podia fazer aqui uma captura de ecrã ou diretamente fazer uma cópia e esta cópia ser depois transportada para qualquer documento de texto e a partir daí fazer a construção ou exemplificar ou enviar aos alunos algo que tivesse especial interesse. Deixei ativa aqui esta janela porque muitas vezes há a necessidade, ou pelo menos alguns professores manifestam esse interesse, de recolher também uma série de sequência de teclas. Eu opto por raramente o fazer, mas é relativamente fácil proceder a esta recolha e, neste caso, estou a usar o Microsoft Word, ele próprio acrescenta um tipo de texto, ou um tipo de letra, perdão, que permite interpretar cada um destes elementos como sendo um caractere de um tipo de letra diferente. Bem, sem estar aqui muito tempo à volta do emulador no sentido de mostrar potencialidades, não é esse o meu interesse. Aquilo que quero é, sobretudo, dar alguns exemplos daquilo que tenho feito nestes últimos tempos. E tentem-me centrar neste ano letivo e no ano letivo que findou. E o que estou a mostrar não são exemplos propriamente de tarefas feitas por mim, é apenas conseguimos ter uma pequena ideia de algumas das potencialidades da calculadora, neste caso da calculadora gráfica, da CG50, mas as áreas são de facto, ou se quisermos, onde eu posso tentar chegar com a calculadora, e esta é um bocadinho a minha perspectiva, é o que é que eu posso fazer com a calculadora. Quer queiramos, quer não, é talvez a ferramenta, principalmente para os alunos do secundário, mais disponível eles têm. Além, obviamente, dos seus cadernos manuais, que não podem levar para um exame, por exemplo, como a Adelina falava há pouco, a calculadora, sim, esta está sempre ao seu lado. E eu procuro que os meus alunos a usem e a potenciem exatamente desta forma. Ou seja, não apenas, aliás, muitas vezes até fujo mesmo, apesar dos exemplos hoje que vos trago serem muito à volta desta temática. Mas não é uma preocupação extrema de vamos lá preocupar-nos com o exame, mas sim é como é que eu posso usar a calculadora para dela conseguir tirar partido, por exemplo, na resolução de uma série de tarefas ou numa série de descobertas que precisamos que eles façam. Este é um exemplo que eu usei, portanto, 11º B, é uma turma que finalizou o ano passado. Não vamos perder se não se importassem. Depois, no final, se houver algum interesse, nós podemos esmiuçar um pouquinho mais. Tenho 2 exercícios de exame. Este primeiro, MACs, Estatística, salvo erro, 10º ano, para usar, recorrer à capacidade da calculadora para construir um diagrama de extremos e quartis. Eu vou apresentando estes exercícios, neste caso retirado de exame, aos alunos. Isto foi numa fase final já mesmo de preparação para exame no regresso à escola após 18 de maio, salvo erro, foi esta a data, e a seguir, para aqueles alunos que com o trabalho desenvolvido da sala de aula não conseguem chegar a todas as conclusões, ou pelo menos usar todas as potencialidades, mesmo depois de eu tentar ajudá-lo a explicar, apresento mais ou menos elaborado consoante as características que a própria turma tem, ou seja, a sua forma facilitada ou não de trabalhar com a calculadora,
apresentar algumas resoluções, neste caso a exploração do menu estatística, recolher aqui uma série de medidas estatísticas, pretendíamos fazer diagramas de extremos e quartis e, portanto, neste último ecrã tínhamos toda a informação. É depois possível ir um pouquinho mais além. Não queremos que o aluno decalque o diagrama de extremos e quartis, mas como estamos a falar de algo que está acessível, eu diria que em termos de tempo, 3, 4 segundos de distância, digamos assim, não há razão e trabalho este tipo de elemento, este tipo de construção com os alunos. Vamos lá voltar aqui. Ainda MACs, neste caso modelos populacionais, uma função logística, mais uma vez recorrer às capacidades gráficas e a esse mesmo pedido para recolher uma série de elementos. Se não foi propositado, mas até tem interesse, as indicações que são dadas, muitas vezes eu uso apenas indicações de que tipo de menus podem vir a ter necessidade de recorrer, e depois a resolução não traz nada de muito mais preocupante, e, aliás, nada também muito fora daquilo que é normal neste trabalho com as calculadoras gráficas. Por vezes, tenho interesse, ou poderemos ter interesse, em que os alunos aproveitem as potencialidades da calculadora em seu benefício, na descoberta de algumas propriedades ou no recordar de algumas características, neste caso de funções trigonométricas, que já tinham sido trabalhadas antes. Esta foi uma atividade para alunos do 12º ano, uma turma com quem já trabalhava desde o 10º ano. Isto foi, aliás, está a data, março do ano passado. Estes alunos nunca tinham trabalhado com o menu de dinâmico, portanto, de gráficos dinâmicos. E por isso foi aqui, em termos de exemplo, apresentadas algumas sugestões e depois eram apresentadas uma série de questões no sentido de um trabalho conjunto com os alunos em sala de aula. Isto ainda estávamos na sala de aula, um pouco depois é que fomos obrigados a confinar. É uma exploração muito rica e que, em termos de trabalho com os alunos, nos traz também alguns bons momentos. Continuando, apresentar aqui dois exemplos. Estes 2 exemplos, o primeiro é algo que às vezes, já deste ano, às vezes tenho tendência a não sei como é dizer, a não perceber porque é que os alunos fogem de usar algumas das potencialidades. Eu podia até dar uma discussão interessante. Método Dionte, temos aqui os seus passos, e aquilo que eu propus aos alunos foi, com isto penso que é mesmo de município de Redondo, onde estou a dar aulas, e tão simples como a aplicação do método Dionte. Aplicar o método Dionte, nós sabemos que com qualquer calculadora científica podemos fazer sem ter grande problema, uma sucessão de cálculos, e esse é muitas vezes o problema, a sucessão de cálculos. Usando o menu de estatística, que já há pouco também referi, nós podemos ir fazer a construção de todas estas listas acessíveis em poucos segundos, para posteriormente uma transcrição para aquilo que seria expectável em termos de resposta a uma questão. Esta atividade usei este ano com a turma do 10º ano, foi a primeira atividade que fiz com estes alunos. Nunca tinha usado uma calculadora gráfica. A calculadora gráfica tinha chegado pouquinhos dias antes da sua utilização nesta tarefa e, portanto, é uma proposta de resolução um pouco mais conduzida daquilo que é normal e daquilo que costumo fazer. Aproveitando aqui o tempinho já final, esta é uma atividade de uma turma de 11º ano já este ano letivo, só para mostrar também aqui o reverso da medalha. Praticamente aqui não tenho nada, a não ser dizer, usa o menu gráfico, uma função definida por ramos. Estes alunos têm mais do que autonomia para conseguir trabalhar com as potencialidades da calculadora e não ficarem, eu diria, parados nem atrapalhados com qualquer destas questões. Para finalizar,
trazer aqui duas questões muito simples, e, usando aqui estes 2 minutos, Lourdes, penso que será o que me falta. Primeiro, estava a trazer alguns exemplos da minha sala de aula. Este exemplo não é da sala de aula, mas é algo que nos vamos desafiando uns aos outros. E esta aqui foi uma conversa que tive com o Paulo Correia numa formação de GeoGebra. Aquilo que nos tínhamos proposto em termos de trabalho com o GeoGebra era apresentar... se isto abrisse era ótimo. Era apresentar algumas resoluções com o GeoGebra 3D. Este foi um exercício que eu acabei por apresentar. Basicamente aquilo que tínhamos era ali um cilindro, não se preocupem agora muito com as suas características. Tínhamos um plano ABC, só colocar aqui um pouquinho maior. Tínhamos um plano ABC, que tínhamos a equação deste plano, e a pergunta 5.2, que dizia claramente, sem recorrer à calculadora, para, a partir de um ponto P, determinar as coordenadas do plano ABC que se encontra mais próximo do ponto P. Não se preocupem de não estar a acompanhar, o meu objetivo é outro. Eu próprio apresento-vos aqui a solução, ou melhor, a resolução, e a resolução levava-nos, ou conduzia-nos já àquele ponto de interseção de coordenadas 0, 1, 2. Muitas vezes desafio os meus alunos a usem a calculadora, está ao vosso lado sempre, comprovem isto, e muitas vezes não é de facto nada difícil e não demora assim tanto tempo quanto isso. Se repararem, só abrir aqui o menu dos gráficos 3D, eu preciso de representar um plano, portanto, aqui vou começar exatamente pelo plano, representando o plano, agora sim, aparece-me aqui a expressão que não perderei mais tempo, portanto, a equação cartesiana. Eu peço desculpa, tenho aqui o emulador, não estava ligado e agora sim, já está. Eu estava a usar o teclado do computador, por isso é que estava a demorar aqui mais tempo, não estava a escrever. Portanto, 3, 4, 4, portanto era 3x mais 4y mais 4z. Ops, peço desculpa, escrevi 44. 4z e a seguir menos 12. E aqui está. A seguir precisava de uma reta. A reta está ali. Tenho várias possibilidades de reta. Há uma que precisa apenas da indicação de um ponto e de um vetor diretor. E é isso que eu vou fazer. O ponto 3, 5 e 6. O vetor diretor que conseguimos extrair diretamente da equação do plano, 3, 4 e 4. E, a partir daqui, assim que procedesse à representação destes elementos, talvez até de uma forma um bocadinho mais rápida do que eu estou a fazer neste momento, se tivesse um pouquinho mais de destreza, procedia à interseção e a interseção dava-nos a tal solução x0, y1, z2, portanto, em termos de confirmação. É discutível, e até podemos fazê-lo, se esta visualização do 3D que estamos aqui a presenciar quando olho para uma calculadora gráfica, ou para esta calculadora gráfica, é a melhor. Pois, é discutível, eu sei a resposta. Não faças essa cara, Paulo, eu também sei que não é. Mas é aquilo que temos à mão e é extremamente fácil fazer esta comprovação. Se tiver tempo, depois no final, eu tinha aqui também um exemplo de Python, só em termos de programação, de um desafio também que fiz aos meus alunos, ainda no ano letivo passado, e aqui é uma brincadeira que eu costumo fazer para terminar com os meus alunos, que sou eu a saltar ali no trampolim filmado num telemóvel velhote, só para desafiá-los um bocadinho para as potencialidades da calculadora. Obrigado pela paciência e falaremos já depois. Muito obrigada, António. E agora prepara-se o Paulo para a sua intervenção. Vou tentar compartilhar. Em princípio, só pôr aqui isto mais pequeno das caras. E pronto, julgo que já se estará a ver.
Já estamos a ver a apresentação. Vou agradecer o convite à APM e de alguma forma enquadrar aqui a minha presença, porque não sei muito bem como é que se faz, uma vez que não há o grupo de trabalho do GeoGebra, qualquer coisa do género na APM, e portanto sou uma espécie de freelancer ou atirador furtivo, qualquer coisa do género, aqui neste contexto da tecnologia, ou se calhar, dizendo de outra maneira, estou de alguma forma a representar, peço desculpa pela ousadia, um grupo de trabalho muito maior, porque acho que as pessoas que utilizam o GeoGebra são bem mais do que aquelas que utilizam outro tipo de tecnologia. E começava por dizer isto exatamente porque o GeoGebra começou como um ambiente de geometria dinâmica, mas como julgo que toda a gente saberá, uns melhor, outros pior, rapidamente deixou de ser só geometria e passou a ser matemática. Ou seja, foi incorporando folhas de cálculo, estudo de funções, cálculo algébrico simbólico, estatística, e portanto o GeoGebra foi crescendo e neste momento a geometria é uma pequena parte do tratamento que se faz e portanto eu julgo que passou a ser uma espécie de a tecnologia quando se para o estudo da matemática, e estou a exagerar um bocadinho de forma consciente e com um propósito que eu acho que se compreende. E portanto, fazendo aqui um bocadinho de história, eu quando comecei a dar aulas usava o Cabri, o GSP, acho que como uma boa parte das pessoas. Depois houve umas experiências com o CAR, o REC, como se costuma dizer, ou como se dizia, havia duas formulações alternativas, era a alemã e a inglesa, era régua e compasso, basicamente. E o Cinderella, que era foi um software que foi comprado inclusivamente e distribuído às escolas, e tinha aí umas alternativas diferentes, como por exemplo a geometria espacial e hiperbólica e por aí fora. Espacial não, esférica, queria dizer. E portanto, estes AGDs de alguma forma foram desaparecendo à medida que o GeoGebra foi crescendo. Mas eu acho que às vezes brinca-se um bocadinho com isto e parece que há assim uma espécie de disputa pouco saudável, e eu não acho nada que seja justo ou que se deva ir por aí, porque de facto houve uma herança muito grande, houve um transporte de tecnologia dos outros AGDs para o GeoGebra, pelo menos numa fase inicial, ou seja, aquilo que sabíamos não deixou de ser verdade. As experimentações e as experiências que fazíamos com o Cabri ou com o GSP não foram para o lixo, foram só repetidas de alguma forma, ou ajustadas para o GeoGebra. E, portanto, apesar de eu também participar nessa brincadeira, dizer que um é melhor que o outro, vale a pena, ou que o outro não é bom, eu acho que o GeoGebra deve muito a esse desbravar do caminho que os outros AGDs fizeram. E, portanto, atualmente é assim, mas ainda bem, e foi mais fácil por os outros AGDs terem existido. Portanto, acho que é justo prestar essa homenagem aos outros softwares de geometria dinâmica que sustentaram este crescimento do GeoGebra. Isto não é resultado assim de nenhuma investigação. Se calhar é uma investigação feita por mim, publicada cá em casa, coisa do género. Estejam à vontade para discordar destas perspectivas, mas são as minhas. Eu acho que uma boa parte do sucesso do GeoGebra assentou no facto de ele ser muito fácil de publicar na internet. Ou seja, aqui há uns 10 anos atrás, não sei exatamente se são 10, se são 15, mas também não interessa muito, aqui há algum tempo atrás, era muito difícil reproduzir uma construção feita no GSP ou no Cabri numa página de internet, num blog. Na altura ainda não havia muitas redes sociais, e o GeoGebra desde logo começou a facilitar muito esse processo. Portanto, eu diria que o GeoGebra ocupou esse espaço, ocupou esse nicho de uma forma perfeitamente exemplar. Por exemplo, o Sketchpad
ou o Cabri, mas eu acho que o Sketchpad teve um sucesso maior, ocupou muito bem o espaço dos professores, ou seja, os professores de alguma forma foram apropriando-se da manipulação do Sketchpad. Fizeram construções que ilustravam, que mostravam, fizeram guiões que os alunos reproduziam para chegar a uma determinada conclusão e, portanto, de alguma forma o Sketchpad conseguiu ocupar, digamos, a esfera, o ambiente dos professores. E julgo que será consensual, e já dissemos hoje aqui, as calculadoras caíram na mão dos alunos, portanto, e todo o mérito para essa abordagem da tecnologia, porque, como a Adelina repetiu insistentemente, eu acho que é mesmo por aí. Portanto, a tecnologia só faz sentido se estiver na mão dos alunos, e é aí que ela deve estar. E, portanto, todo o trabalho deve ir nesse sentido. Eu acho que o que tem acontecido ultimamente é que o GeoGebra, como ocupou o espaço do Sketchpad, portanto, também já caiu na mão dos professores, já ocupou o espaço dos professores e tentado ocupar cada vez mais. Eu estou tentado a dizer que também está a cair na mão dos alunos. Gostava que sim, e sempre que tenho a oportunidade tento influenciar nesse sentido. Portanto, eu estou mesmo convencido que, para além da internet e da mão dos professores, o GeoGebra tem que chegar à mão dos alunos e temos que fazer um esforço nesse sentido e temos que potenciar nesse sentido, porque assim é que faz sentido e portanto, as melhores aprendizagens matemáticas e a melhor experiência matemática virá se conseguirmos que o GeoGebra não esteja lá longe na internet para manipular, ou na televisão, por acaso não me lembrei do exemplo da televisão, mas a Adelina lembrou, ou se estiver na mão do professor e os alunos tiverem acesso a eles com essa mediação, mas se estiver na mão dos alunos é que faz algum sentido. E, portanto, eu acho que temos que fazer, ou temos vindo a fazer, ou deve ser feito um esforço, e eu acho que da mesma forma que o GeoGebra beneficiou do trajeto dos outros AGDs, também pode beneficiar do trajeto que fizemos das calculadoras. Eu lembro quando comecei a dar aulas que a utilização da calculadora era uma coisa muito ritualizada. Eu lembro que dizia aos meus alunos, agora toda a gente liga à calculadora, e toda a gente ligava à calculadora ao mesmo tempo. E depois dizia, agora toda a gente carrega na tecla Y igual, na altura usava uma Texas, usava calculadoras Texas, e portanto, e a linguagem andava muito perto disto. Agora toda a gente carrega na tecla, agora toda a gente formata a janela, agora toda a gente põe a mesma janela. E os alunos usavam a tecnologia de uma forma ritualizada e, digamos, seguidista, portanto, assim como um rebanho de ovelhas, toda a gente passava pelo mesmo processo ao mesmo tempo. À medida que eu fui evoluindo, acho eu, no entendimento da tecnologia, e que os alunos vão ganhando confiança, passam a ser muito mais autónomos, passam a ligar a calculadora quando bem entendem, formatam a janela usando a ferramenta que acham que é mais eficaz e que lhes faz mais sentido e que resolve mais depressa o problema. Se calhar uns interceptam, acham os zeros de uma equação interceptando com o eixo do x, os outros interceptam com outra reta horizontal para resolver uma equação e, portanto, à medida que a tecnologia vai sendo mais fluente e mais eficaz, os alunos ganham um papel e um protagonismo muito maior. E eu acho que, de alguma forma, o GeoGebra também vai conseguir fazer isso. Portanto, apesar dos guiões fazerem todo o sentido, quanto mais autónomos e quanto mais acontecer um aluno sacar assim do telemóvel e resolver um problema de geometria, ou testar uma conjetura, ou validar uma conjetura sozinho, melhor. Portanto, de alguma forma temos que continuar a fazer este processo de levar as coisas da mão do professor para a mão dos alunos. Vou tentar não me alongar muito, e a minha experiência vinha a ser de conseguir isto através das aplicações nos dispositivos móveis, pela grande acessibilidade. Portanto, os alunos têm telemóveis com fartura. Será arriscado dizer que todos têm um telemóvel, porque não acontece de facto, pelo menos na minha escola, mas se estiverem a trabalhar em grupo, é completamente seguro assumir que em cada grupo de 3 alunos
há pelo menos um telemóvel. E, portanto, como o GeoGebra tem aplicações para os dispositivos móveis, é razoavelmente fácil desenvolver trabalho com o GeoGebra usando o telemóvel. Aquela coisa de não há computadores deixou de ser uma desculpa de facto e é relativamente fácil. Mais recentemente, há outra forma de levar o GeoGebra aos alunos, ou de pôr o GeoGebra na mão dos alunos, que é utilizando uma potencialidade nova, que é o GeoGebra Classroom. Permite recolher produções digitais dos alunos. Portanto, as construções dos alunos são facilmente recolhidas para a mão do professor. E a experiência que eu tenho em termos, por exemplo, de pandemia, é que o investimento que vinha fazendo aqui com as aplicações móveis agora está a ser transferido para aqui, porque os alunos estão em casa, têm um computador ou têm um telemóvel que também serve para aceder e podem trabalhar o GeoGebra com o recurso a esta funcionalidade nova. Só para terminar, ninguém combinou, acho eu, mas quer a Adelina, quer o António falaram do papel da avaliação externa dos exames. E, de facto, eu tenho aqui uma espécie de amargo de boca, porque eu acho que os exames me incomodam muito neste trabalho que eu faço com os alunos usando o GeoGebra. Porque, por exemplo, até o 9º ano os alunos usam o GeoGebra e quando chegam ao 10º ano eu como que paro de usar como usava e começo a usar uma calculadora porque é isso que me permite ir ao exame. E eu também acho que os alunos devem ser fluentes no uso de tecnologia que usam, nomeadamente em exame. E, portanto, tenho aqui uma chatice, que é o facto do exame não estar a avaliar as práticas das aulas, ou então as aulas têm que ser mudadas para poderem ser avaliadas com aquele exame. E, portanto, eu gostava que o exame desse aqui uma ajuda com o GeoGebra, como deu com as calculadoras, quando tornou o trabalho dos alunos, que é avaliado, válido, se for com uma calculadora. Até porque há aqui uma dimensão engraçada. O PISA, os países nórdicos, estão a fazer avaliação sustentada com computadores. Portanto, quando a avaliação for feita no computador, se calhar é boa ideia que os alunos estejam habituados a usar o GeoGebra e que saibam fazer construções e que estejam habituados a esse tipo de trabalho. Aqui há uns meses, numa formação, eu fiquei deliciado com uma formanda, que por acaso está aqui a assistir, que relatava, depois de ter usado a Classroom, pediu aos alunos uma tarefa e disse: o trabalho de casa da semana passada foi uma construção em geometria dinâmica, nunca tinha acontecido. E ela estava mais ou menos entusiasmada, eu também fiquei, e portanto isto levanta-nos um mundo de possibilidades que eu acho que devemos pelo menos estar sensíveis a eles. Pronto, acho que passei aqui um minutinho, espero não ter sido mais. Não, foram os 3 muito cumpridores, coisa que eu agradeço. Bom, então abrimos agora um momento, que ainda são cerca de 20 minutos, que permitirão algum debate. Estava a ver se havia aqui algum no bate-papo. Se não, deixa-me pôr aqui. Se eu consigo. No bate-papo também podem pedir a palavra. Caso não, eu não consiga ver. Deixa eu pôr aqui agora em grelha, para ter mais em galeria, para ver mais gente. Ou levantam a mão, ou pedem a palavra no bate-papo, ou colocam a questão no bate-papo, ou então ativam o som e falam, se eu não vir. Posso fazer uma questão? Sim, claro. Eu não sou professora de secundária, não uso calculadoras gráficas, não sei trabalhar com elas, espero que a minha filha me ensine muito em breve, mas primeiro que tudo queria agradecer aos grupos de trabalho da APM que têm levado a tecnologia certamente para dentro de muitas salas de aulas neste país. Eu acho que é de louvar, temos aqui a representação de 3 grandes grupos de trabalho da APM e era essa a primeira observação que eu queria fazer. Outra coisa era perguntar, vocês que trabalham connosco, e nomeadamente com o Centro de Formação, e que trabalham com muitos professores, qual é a vossa sensibilidade relativamente à forma como a tecnologia efetivamente está na sala de aula
na mão dos alunos? Pergunta difícil. Mais alguma questão que se queira juntar a esta? Aqui uma volta de luz. Não vejo mais nenhuma intervenção. Podem vocês, se quiserem, ir comentando. E uma vez não havendo nenhuma questão aqui colocada, eu percebi, pelo menos da parte da Adelina e do António, que poderia haver aí mais alguma coisa que podiam partilhar connosco, se o quiserem fazer. Primeiro responder à questão da Renata. Paulo, queres começar tu? Posso começar. É uma pergunta difícil de responder porque é difícil generalizar e, portanto, enquadrar toda a gente de forma justa. Ou seja, eu acho que acontece a muitos ritmos o que acaba por ser saudável. Portanto, eu tenho a tentação de dizer que gostava que fosse mais do que é, mas também não sei se era boa ideia. Portanto, acho que isso deve seguir o ritmo e sobretudo, deve ser à vontade do professor, deve ser o professor a decidir se acontece mais ou não. E acho que já aconteceu mais e que já aconteceu menos. Eu lembro, por exemplo, do trabalho com os sensores na altura, em 2002, 2003, 2004, era uma coisa muito frequente, acontecia, pelo menos na minha bolha, como se diz agora, com muita regularidade, e ultimamente quase que desapareceu. Eu acho que o GeoGebra tem um desenvolvimento prometido com sensores, pode ser que isso venha reavivar esse tipo de trabalho. Mas não sei. Estou um bocadinho perdido, mas o que eu queria dizer era o seguinte: eu acho que isso também depende do currículo. E durante algum tempo tivemos um currículo que nos ajudava a criar oportunidades para a tecnologia ou a promover a tecnologia, depois tivemos um currículo que dificultou as coisas. Portanto, temos todos assim uma esperança grande que haja uma evolução no bom sentido dentro de pouco tempo. Paulo, aproveito que estás com a palavra e responde aqui ao José Moura uma questão que ele colocou. O GeoGebra Classroom é uma aplicação que pode ser descarregada onde? Não pode ser descarregada, funciona no portal do GeoGebra, portanto na nuvem do GeoGebra, e é difícil explicar assim muito rapidamente, mas a ideia essencial é que se cria uma atividade e a nuvem do GeoGebra recolhe o trabalho dos alunos. Portanto, as construções que os alunos fizerem, as respostas que derem, ficam associadas, agregadas na conta da pessoa que propõe a atividade e depois pode naturalmente corrigir, discutir, falar com os alunos, dar feedback. Portanto, é um agregador de construções ou um agregador do trabalho das produções dos alunos, digamos assim. Obrigada. António? Sim, eu não sei se sei responder, Renata, mas vou começar pegando numa frase, não consigo dizer textualmente, mas o Paulo há pouco disse que o telemóvel está muito à mão de qualquer aluno. E eu acho que na esmagadora maioria dos alunos isso acontece. Portanto, que tecnologia está à mão dos alunos? Eu diria assim, no ensino secundário, a calculadora e o telemóvel rivaliza numa aula de matemática, matemática A ou de MACs. Todos os alunos, ou praticamente todos os alunos, têm o telemóvel e a calculadora. No básico, não é assim. Não é de todo, acho eu, de todo assim. A minha experiência nos últimos anos tem sido mais para o ensino secundário, mas isto que é um risco que se corre sempre, que é o risco de calculadoras versus telemóveis, e aqui quando penso em telemóvel estou a pensar que os miúdos têm de forma acessível, mas estou a pensar sobretudo no GeoGebra. Eu diversifico o máximo possível. Eu, se tivesse que neste momento fazer um balanço das atividades deste último mês, em que eu recorria a um instrumento tecnológico com os meus alunos,
Eu não sei se usei mais a calculadora, se usei mais o telemóvel, mas não tenho fugido muito disto. E quando uso o telemóvel, agora também, eu penso que era o José Moura que estava a dizer, também uso o telemóvel para trabalhar com o GeoGebra Classroom e para os alunos, porque têm as aplicações do GeoGebra instaladas, mas sinto de facto que no aluno do ensino secundário muitas vezes acham piada, mostram interesse, mas depois, ó professor, a calculadora não vai estar sempre ao nosso lado. E a aposta minha também vai muitas vezes por aí no ensino secundário. Obrigada, António. Adelina, queres fazer Sim, uma breve introdução? posso dizer qualquer coisa? Estão-me a ouvir? Sim. Posso dizer qualquer coisa. Pronto, eu penso que a forma como a tecnologia está na sala de aula, na mão dos alunos, não é igual em todo lado, como é evidente, mas há muitas salas de aula, o que eu conheço é mais o ensino secundário, onde a tecnologia está presente ainda nas mãos dos alunos, nas dos meus esteve, e também gostava de realçar, e noutros casos não está, evidentemente que os exames, tal como existem, e até a forma, se olharmos para os exames daqui a 10 anos atrás, quando se começou a utilizar a tecnologia, e se olharem para algumas perguntas em que a tecnologia era usada, a tecnologia da altura, porque a 2 tem características bastante diferentes, não é? E portanto podia ser ainda usada melhor. Era usada com mais sentido nos exames, porque usar a tecnologia só, eu também faço aquilo que já foi aqui dito, que se calhar também fiz, quando se prepara, quando estamos nos últimos dias a preparar para os exames, utilizei a calculadora para verificar, mas esse não é, do ponto de vista da educação, do ensino da matemática, não é para mim o que é o essencial da aprendizagem da matemática. A aprendizagem da matemática é o aluno poder tirar partido da tecnologia que existe. E, portanto, para mim a tecnologia que existe também não é uma disputa entre esta calculadora, o software GeoGebra, o software. Neste momento ainda é mais fácil, acho eu, todos os alunos terem uma calculadora. Portanto, na minha aula sempre tiveram uma calculadora, a maior parte tinha nos últimos anos a TI Inspire, porque é aquela que se aproxima mais, acho eu, na minha perspectiva, de não só por pertencer ao grupo T3, mas era aquela que se aproximava mais, por exemplo, do GeoGebra, que também há alguns no desenvolvimento de projetos, e eu, apesar de tudo, sempre fui fazendo alguns projetos, saltávamos para outros programas, numa altura para o GSP e depois para o GeoGebra. Portanto, provavelmente podemos usar várias tecnologias e, portanto, aquelas que estiverem disponíveis, e é por isso que eu penso que os exames limitam o papel seletivo, e por isso não consigo deixar de falar nisto, o papel seletivo que a matemática tem no acesso ao ensino superior, no próprio exame, que é para acesso, mas também é para se transitar de ano. Eu já levantei várias vezes esta questão, para mim incompreensível, que é um aluno que vai a exame com 10, em geral reprova a matemática como consequência do exame. Isto não faz nenhum sentido, é o resultado de 3 anos de trabalho com o professor, e se ele pudesse fazer atividades um pouco diferentes do tipo daquelas que eu apresentei, e outras, em dois problemas não se pode, e as que alguns de vocês, que os colegas apresentaram, mas eu penso que está de formas diferentes. Agora, o que eu penso é, eu própria, olhando para trás, na altura em que houve uns programas que nos permitiam construir um laboratório de matemática, que aliás o Ministério nunca fez nada para isso, portanto algumas escolas ainda construíram, a minha foi uma delas, mas depois foi por água abaixo ao longo dos anos e tal, mas com o esforço dos professores da escola, das direções das escolas, e haver uma aula que era desdobrada. Eu tenho ainda trabalhos
interessantíssimos dessa aula desdobrada, porque isto permite ao professor fazer um trabalho completamente diferente. E porque é que a matemática se vai experimentar, se vai... Olha, agora no novo programa fala-se muito em algoritmia e programação, e eu acho que é importante, mas não é importante por ser uma disciplina de informática. Na matemática pode ser importante tirar partido da informática, portanto da programação, para resolver um problema matemático, e isso evidentemente que também exige algum tempo, e se calhar não pode ser, para mim não faz nenhum sentido que se introduza a programação só como uma linguagem que se estuda um bocadinho como uma lógica formal. Isso não faz sentido, só faz sentido como fazia em 87, quando o Paulo resolveu aquele problema, e é por isso que eu digo que andamos para trás, andamos para a frente, resolveu aquele problema da Terra à Lua com um programa, também resolveu de outras formas, mas também com um programa, na altura em BASIC, pós-Petro, portanto é difícil. Eu penso que há muitos professores que fazem o esforço, que tentam levar para a sala de aula, mas é preciso haver também políticas de coerência, e não temos tido essas políticas de coerência nos últimos anos, e continuamos a não ter. Aqui no bate-papo há aqui também umas partilhas paralelas e complementares, e que têm a ver sobretudo com a realidade dos cursos profissionais. A Gisela diz que no âmbito dos cursos profissionais utiliza mais o GeoGebra no telemóvel ou o PC, e muito pouco a calculadora. E a Ana Duarte diz que também no âmbito do ensino profissional usa a app Numworks no telemóvel. Portanto, estão aqui mais algumas partilhas. Aliás, penso que esta questão do ensino profissional pode ser também um tema interessante para um futuro debate, um próximo debate, uma vez que muitas vezes deixamos um bocadinho de lado essa realidade que tem tendência a agregar hoje em dia mais de metade dos alunos do secundário, não é? Não sei se Posso já... dizer uma coisa? Sim, Paulo. Eu acho que quando se fala de tecnologia, como a Adelina estava a dizer, cai-se um bocado nesta esparrela de estar a comparar as calculadoras e os softwares e tal. Mas é importante valorizar diferentes abordagens tecnológicas. Por exemplo, a folha de cálculo foi se calhar a primeira tecnologia que foi experimentada no ensino da matemática, ainda antes das calculadoras, e nunca conseguiu vingar, nunca conseguiu ganhar um espaço digno, sem que se perceba muito bem porquê. Portanto, vão havendo umas experiências com folha de cálculo, vai-se fazendo, mas ninguém parece dar assim muita importância à folha de cálculo. Eu lembro uma vez do professor Vítor Teodoro estar a falar para uma audiência de professores de ciências, não só de matemática, e ele dizia que os alunos chegam à universidade, ou chegavam à universidade, sem saber usar uma folha de cálculo. Que isso era culpa nossa dos professores de ciências. Porque os alunos não saberem paginar um documento do Word ou fazer um índice automático é culpa dos professores de línguas. Mas a folha de cálculo cabe-nos a nós, professores de ciências, usar, fomentar. E nós não usamos. E se calhar os currículos também não ajudam. E se calhar também não há um grupo de trabalho da folha de cálculo na APM. E não há um exercício de exame que usa as folhas de cálculo. Até no exame de Marques, que se fazem aquelas tabelas do método, apetece-nos mais ir fazer isso na calculadora do que na folha de cálculo. E, portanto, a tecnologia anda por aí, a gente tem que saber aproveitá-la. E é importante que alguém dê visibilidade, dê foco e chame a atenção, mas cada um de nós também pode fazer esse papel. Quer dizer, pode ser com a programação, pode ser com a folha de cálculo, pode ser com o AGD, pode ser com outra coisa qualquer. Temos é que usar o que nos parece melhor e mais eficaz em cada altura. Uhum. A folha de cálculo esteve muito presente nos inícios da APM. Eu recordo que o meu primeiro Profmat que penso que foi o de Bragança, que tive numa sessão prática de folha de cálculo. Aliás, a Leonor Moreira, a sua tese,
penso eu, se não estou enganada, que era então, foi a primeira diretora da revista Educação e Matemática, fez uma tese sobre a folha de cálculo no ensino da matemática. E no outro dia, no estudo em casa, vi a Sandra também utilizar a folha de cálculo na exploração de um trabalho em torno das equações e do pensamento algébrico e dos procedimentos algébricos. A Manela também partilha aqui e recorda que no site da APM e sobretudo também no da revista, digo eu, nos materiais para a aula de matemática, há muitos recursos que envolvem o uso da tecnologia. Nesta mudança para o novo site, nós estamos ainda a atualizar também essa parte de recursos, mas já lá tem alguns, e, por exemplo, a mesma tarefa explorada com ferramentas tecnológicas diferentes, que também é interessante podermos ver isso. E, entretanto, apareceu agora aqui uma pergunta. A tecnologia na matemática, a articulação com a físico-química. Agora estão-se a animar com as perguntas. Uma das experiências gratificantes que fiz no ano passado, no 10º ano, foi no âmbito dos DAC, com o meu colega de físico-química, na abordagem do problema da bola saltitona. Para além do sensor de movimento e da calculadora, utilizamos ainda o velhinho modelos do professor Vítor Teodório. E a Dulcínia, uma coisa é certa, a minha experiência permite-me dizer que a tecnologia tem motivado os alunos, seja no terceiro ciclo ou no secundário, com GeoGebra, calculadoras gráficas ou outros recursos tecnológicos. Bom, e com estamos já sobre a hora, com estes contributos mais que temos no bate-papo. Eu queria perguntar aos 3 intervenientes se mais algum tem alguma coisa muito rápida para dizer. Apenas agradecer a todos. Agradecer, claro. Faço minhas as vossas palavras também de gratidão a todos os que neste fim de tarde se juntaram aqui a nós, mas agradecer também ao António, à Adelina e ao Paulo que prepararam esta partilha e que penso que nos abriu também, ou nos recordou e nos abriu novas perspectivas sobre a utilização da tecnologia, que penso que também, como todos vocês disseram, que é sobretudo importante para que os alunos se envolvam como pessoas que descobrem, que conjecturam, que trabalham, que experimentam, que investigam, e que a tecnologia tem um potencial muito forte para permitir todo esse tipo de capacidades e de conhecimentos que nós queremos desenvolver com o ensino da matemática e com a correspondente aprendizagem significativa por parte dos nossos alunos. Muito obrigada mais uma vez a todos. De hoje a 15 dias teremos um debate em torno da avaliação com o Domingos Fernandes. Portanto, as inscrições estão abertas na nova página da APM e estarão abertas até 48 horas antes do debate. Por isso, aproveitem, inscrevam-se quem ainda não o fez, divulguem também nas vossas escolas. Claro que isto não é uma divulgação genérica, porque estes debates são para os sócios da APM, mas junto dos vossos colegas que saibam que são sócios da APM, divulguem estas iniciativas. E também se sabem que algum foi sócio, mas já não paga a cota há muito tempo, ou se esqueceu de pagar a cota no último ano, ou há 2 anos, ou este ano, aproveitem também para recordar que esse é um processo muito fácil de voltar a ter essa condição de associado, basta pagar a cota deste ano e estamos no momento de o fazer. Muito obrigada a todos e espero que para a maioria até daqui a 15 dias. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite e obrigada. Até para a semana. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado.